Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Paula está aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Doutor Herman. E para começar, nós vamos fazer a leitura do nosso amigo Evangelho. Nós vamos ler hoje, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 5, Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se. Como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Então, amiguinhos, parábola. O que é isso? Jesus ensinava muito através de parábolas, que são pequenas histórias ligadas à vida daquelas pessoas, ao dia a dia daquelas pessoas, e que sempre transmitiam um ensinamento. E na aulinha de hoje, nós vamos relacionar o tema do livro dos Espíritos a essa parábola do semeador, que a tia vai contar para vocês, mostrando um recurso muito legal, que é o cineminha. Mas primeiro, nós vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos e benfeitores, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização. E assim, com o coração agradecido, pedimos a permissão para iniciá-la. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, amiguinhos, onde é que nós estamos em nosso estudo do Livro dos Espíritos? Nós estamos terminando o livro na aulinha de hoje, lá na quarta parte das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros.
E estamos estudando a parte que fala sobre paraíso, inferno e purgatório, nas duas últimas questões, 1018 e 1019, que vem trazendo para a gente um pouquinho sobre aquilo que Jesus falava do reino dele. E na questão 1018, Kardec pergunta assim para os espíritos: em que sentido se deve entender as palavras do Cristo quando ele diz: meu reino não é deste mundo? E aí, os espíritos responderam que Jesus usou um sentido figurado, ou seja, uma representação. Na verdade, o reino de Jesus não é deste mundo, do mundo material. Por quê? Porque esse reinado, ele vai acontecer no coração das pessoas. Ele se aplica ao coração, ao íntimo de cada um, ao bem que se faz, no bem que se pensa. E aí, na questão 1019, Kardec pergunta o seguinte: esse reinado do bem nunca vai poder ser implantado na Terra? E os espíritos respondem que sim, quando entre os homens, né, a humanidade que habita a Terra, predominarem os bons, ou seja, quando o bem predominar, quando tiver muita gente fazendo o bem. E não é isso que a gente aprende nas aulinhas de evangelização? Que fazer o bem é bom, é importante para a nossa evolução, para o nosso progresso e para o progresso do nosso planeta? Então, é isso. Agora, nós vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre essas duas questões, mas nós vamos conversar também estudando um pouquinho sobre a parábola do semeador. Vamos ver? Parábola do semeador. Jesus, reunindo as pessoas ao seu redor, numa praia, resolveu contar esta história. E começou assim. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se. Como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos. Mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça
aquele que tem ouvidos para ouvir. E assim, amiguinhos, as pessoas ficaram em dúvida sobre o que Jesus estava querendo dizer, na verdade, com aquela história. E assim, Jesus explicou. Ele disse que aquelas sementes que caíram ao longo do caminho e foram comidas pelos passarinhos representam aquelas pessoas que não dão atenção, que não dão importância para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Jesus. Jesus explicou também que as sementes que caíram no meio das pedras representam as pessoas que ouvem a mensagem de Jesus, recebem a mensagem com alegria, mas essas mensagens não criam raízes no coração dessas pessoas. E aí, quando vem a primeira dificuldade, as pessoas se esquecem dos ensinamentos de Jesus e ficam desesperadas e não colocam em prática todos aqueles ensinamentos recebidos. Logo em seguida, Jesus explicou que as sementes que caíram entre os espinhos representam as pessoas que ouvem a mensagem, mas essa mensagem não cria raízes no coração, porque as pessoas estão mais preocupadas com a vida material, com as coisas relacionadas à vida material. E aí não dão importância para os ensinamentos de Jesus, para os verdadeiros valores, os que são mais importantes na vida, como, por exemplo, os bons sentimentos e as boas ações. E aí, por final, Jesus explica que as sementes que caíram no solo fértil, num bom solo, representam as pessoas que ouvem e aceitam a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e assim produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Sabem por quê? Porque essas pessoas deixam a sementinha de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, criarem raízes em seus corações e vão multiplicando esses ensinamentos de Jesus através de quê? Das boas ações, dos bons exemplos. E assim vão multiplicando, vão repassando os ensinamentos de Jesus para outras pessoas, através da palavra e também através das atitudes no bem. E assim todo mundo fica feliz. Nós vamos cada vez mais multiplicando o número de pessoas que fazem bem, que multiplicam a sementinha do bem que Jesus plantou em nossos corações. E aí, amiguinhos, gostaram da história? Muito legal, não é? Gostaram do cineminha? Ah, muito legal também. Então, amiguinhos, é aquilo que eu te falou para a gente concluir aqui nosso estudo, né? O reino do bem, o reino de Deus, ele
pode ser plantado em nosso coração, dentro de cada um de nós. E um dia, esse reino será aqui no nosso planeta. Quando? Quando todas as pessoas, quando a maior parte das pessoas entenderem isso, que é preciso deixar a sementinha nascer no nosso coração. Mas que sementinha é essa? A sementinha do bem, plantada por Jesus. Mas como assim? Jesus ensinava por parábolas. A parábola, nós já vimos, que é uma história curta que se relaciona aos elementos da vida daquelas pessoas ali e que tem sempre um ensinamento. E dentro dessa parábola do semeador, tudo tem uma representação. Por exemplo, quem é esse semeador que saiu lá semeando as sementinhas? Ele está representando quem? Jesus, não é? Que saiu espalhando só coisas boas, bons ensinamentos sobre Deus, sobre a vida, sobre a importância de fazer o bem, né? Cultivar os bons sentimentos. Então, esse semeador representa o nosso mestre Jesus. E as sementinhas? As sementinhas são os ensinamentos de Jesus, todas as coisas boas que Jesus ensinou para nós sobre o amor, sobre a justiça, sobre a caridade, sobre a humildade, tudo isso, sobre fazer o bem, não é? Sobre amar o próximo, amar a Deus. Os diversos lugares onde o semeador jogou as sementinhas estão representando o quê? O mundo. Jesus espalhou a sua semente de amor para o mundo inteiro, em todos os lugares. E, por fim, aqueles diferentes lugares, ou seja, a qualidade da terra, está representando o quê? O coração de cada um de nós, o coração das pessoas. Porque nós vimos que primeiro a sementinha que caiu na beira do caminho, caiu no chão, não tinha nem terra, ela não tinha nem como nascer. Representam aquelas pessoas que não dão importância para os ensinamentos de Jesus. Aquelas sementinhas que caíram lá no meio das pedras, naquele solo, aquela terra rasinha, cheia de pedras, que representam o quê? As pessoas que ouvem os ensinamentos, ficam felizes, logo esquecem, logo abandonam. Na primeira dificuldade, pensam assim: ah, Deus não existe, aquilo que Jesus falou não tem valor, não, não dão importância, esquecem o que ouviram, esquecem os ensinamentos de Jesus. Já as sementes que caíram entre os espinhos, que acabaram sufocando essas sementinhas, estão representando as pessoas que valorizam mais as coisas do mundo material, como o dinheiro, as riquezas, os bens materiais, e não estão preocupadas com os ensinamentos de Jesus, com os valores ensinados por Jesus. E aí, essa sementinha também vai morrer, porque os espinhos, ó, que representam as coisas do mundo material, sufocam essas sementinhas. E por fim, aquela terra boa que deixou lá a sementinha crescer e se transformar numa árvore e dar frutos, multiplicando assim as sementes, porque a gente sabe que o fruto guarda a semente, não é? A sementinha fica dentro do fruto. Quando a gente vai comer uma maçã, por exemplo, não tem um monte de sementinha dentro? Então, a sementinha fica dentro do fruto. E depois, essas sementinhas que estão dentro dos frutos, elas podem ser plantadas novamente, elas vão se multiplicando, vão se espalhando. E cada um vai fazer multiplicar a sementinha do bem do seu jeito.
Uns multiplicam mais, outros nem tanto. Mas o importante é que nós estejamos sempre fazendo o bem, deixando que a sementinha do bem plantada por Jesus se desenvolva, que vire uma árvore, que dê frutos para que a gente possa espalhar, multiplicar, compartilhar com as outras pessoas esses ensinamentos de Jesus. E nas aulinhas de evangelização, nós aprendemos muitas coisas sobre Jesus, não é? Por isso que é importante participar, não é, amiguinhos? E assim, quando nós conseguirmos multiplicar muito, 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 muito as sementinhas do bem, nós vamos conseguir transformar o nosso planeta num planeta melhor. E aí nós vamos construindo o reino de Deus ao nosso redor e dentro da gente também. Quando nós deixamos crescer essa sementinha do bem dentro da gente. Quando nós pensamos no bem, fazemos o bem, multiplicamos o bem. Tá bem, amiguinhos? Vamos então fechar os olhinhos para fazer a nossa prece? E adivinhem quem não pode faltar neste momento? Ele, o nosso querido e amado Mestre Jesus. Vamos fechar os olhinhos? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre e amigo, nós agradecemos, Senhor, por tudo, por toda a natureza, por termos a oportunidade de conhecer os ensinamentos do nosso querido Mestre e que nós possamos deixar as sementinhas do bem crescerem dentro de nós, para que assim multipliquemos os ensinamentos de Jesus. Nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha, Senhor. Pedimos uma bênção para todos os lares aqui representados e para o nosso planeta, Senhor. Que possamos seguir em frente, transformando o nosso planeta em um mundo melhor. Mas antes, transformando cada um de nós, transformando a nós mesmos em pessoas melhores. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização com o nosso coraçãozinho verde. Vamos lembrar da sementinha do bem, hein? Um beijinho no coração. Tchau! Até a próxima!